supersticiosos, porque passando eu e vindo vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Quando o apóstolo Paulo viu essa inscrição, ao Deus desconhecido, ele pensou bem: é aí que eu vou entrar, meu irmão, é aí que eu vou pregar o evangelho para esse povo, é aí que eu vou entrar e vou anunciar o evangelho e vou ganhar esse pessoal para Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada nos conta que ele chega e diz: ah, o altar aqui é o Deus desconhecido, esse povo que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Olha para mim, escute isso. Olha bem, pelos meus olhos, ouça isso. Você talvez já ouviu isso pela primeira vez, mas eu quero que você entenda bem isso. Existem missões, um conceito chamado de fator Melquisedeque. Pergunta ao teu irmão: você sabe o que é o fator Melquisedeque? Guarda essa expressão na tua cabeça. Existe um conceito de missões chamado fator Melquisedeque. O que é o fator Melquisedeque? Acredita-se, por esse fator, que Deus deixou em todas as nações da terra um código para a pregação do Evangelho. Todos os povos da terra, eles já têm um código para receber a pregação do Evangelho. E isso se chama fator Melquisedeque. Por que fator Melquisedeque? Melquisedeque, no livro de Gênesis, ele aparece a Abraão. A Bíblia Sagrada não diz quem era o pai de Melquisedeque, a Bíblia não diz de onde veio Melquisedeque, mas a Bíblia Sagrada diz que Abraão deu dízimo a Melquisedeque de tudo, e lhe prestou sacrifício junto com Melquisedeque. Esse é o fator Melquisedeque. Nós não sabemos, querido, como Deus espalhou por todas as terras isso, mas todos os povos do mundo já têm um código para a pregação do Evangelho. Olha para mim, ouça isso. Conta-se que quando os missionários chegaram aqui no Brasil, e eles foram pregados no Amazonas, e eles chegaram no meio das tribos mais distantes e foram pregar o Evangelho. Então os caciques, os grandes pajés dos índios chegavam dizendo: então quer dizer que o enviado de Deus já esteve na terra? Quer dizer que aquele que os ancestrais dizia que viria do céu para nos libertar do fogo do pecado, ele já foi enviado, já veio? E os missionários chegavam e diziam: ele já veio, morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Olha para mim, ouça isso. Entenda o que é o fator Melquisedeque. Conta-se que alguns estudiosos catalogaram todas as religiões do mundo, todas as religiões da terra. Eles pegaram todas as informações de todas as religiões da terra e botaram no computador. E eles fizeram entender: me mostrem quais são as religiões, os povos do mundo, as tribos do mundo que adoram apenas um Deus. E sabe o que aconteceu? Eles chegaram na conclusão da estatística do computador que praticamente 99% de todos os povos do mundo adoravam apenas um Deus. Sabe o que é isso, querido? Fator Melquisedeque. Entenda isso, eu vou fazer você entender mais ainda. Olha para mim, ouça isso. Conta-se que um missionário chamado Samuel, ele esteve pregando entre as tribos indígenas americanas. E quando ele estava entre as tribos indígenas americanas pregando, ele chegou no meio da tribo, pregando o Evangelho. O cacique liberou a pregação do Evangelho. Ele começou a ministrar para os índios. E quando os índios mostraram os seus altares do seu Deus, ele disse: o que é isso daí? Perguntou Samuel. Eles disseram: esse aqui é o altar do nosso grande Saqui Caió. E o missionário olhou para ele e disse: isso aí está errado. Saqui Caió é um demônio. Saqui Caió é do demônio e Jesus Cristo veio para destruir Saqui Caió. Sabe o que aconteceu? A tribo em peso pegou o missionário Samuel e botaram ele para correr. E o cacique da tribo disse: nunca mais quero ver missionário cristão, nunca mais quero ver nenhum pregador do nome de Jesus Cristo na nossa tribo, porque esse Jesus Cristo
história. E ele disse: eu preciso ir nessa tribo, eu preciso conversar com o cacique. E ele tentou de várias maneiras conversar com o cacique, mas quando dizia: cuidado, ele está muito ofendido, ele está muito magoado com o cristianismo, ele não vai receber você. Olhe para mim, ouça isso, escute. Mas ele conseguiu uma audiência com o cacique. O cacique o recebeu. E quando o cacique o recebeu, o missionário Davi chegou para ele e disse: olha, cacique, o missionário que teve aqui antes de mim pregando para vocês, ele explicou tudo errado. Saqui Carió não é inimigo de Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio destruir Saqui Carió. É totalmente diferente. Ele disse não. Jesus Cristo é o filho de Saqui Carió, que Saqui Carió enviou para redimir-nos dos nossos pecados e morrer na cruz do Calvário. Você sabe o que significa o nome Saqui Carió? Diga bem alto comigo: Saqui Carió significa o grande guerreiro do céu, o grande pajé do céu. Eles adoravam a Deus apenas com outro nome. Eles não conheciam o nome do verdadeiro Deus, mas eles adoravam a Deus. E o missionário chegou e disse: Jesus Cristo não é inimigo de Saqui Carió. Na verdade, Jesus Cristo veio através enviado por Saqui Carió para salvar vocês. Então o missionário disse, então o cacique disse: então, se Jesus Cristo não é o inimigo de Saqui Carió, e sim o filho de Saqui Carió, então nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, e toda a tribo se converteu. Sabe o que é isso? Fator Melquisedeque. O apóstolo Paulo, querido, ele estava agora usando a mesma estratégia. Ele viu um código aberto diante dos seus olhos ao Deus desconhecido. Ele passa e vê vários altares, ele passa e vê várias edificações, ele passa e vê vários santuários de vários deuses, mas havia um altar direcionado ao Deus desconhecido. Alguns especialistas dizem que esse altar ao Deus desconhecido foi erguido pelos gregos depois de eles terem sido salvos de um terremoto que houve em toda a Grécia. Um Deus lhes salvou e eles não sabiam que era esse Deus. E então eles ergueram um altar para adorar esse Deus que eles não conheciam ainda. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa para você: mesmo você querendo não conhecendo Deus antes, Deus já cuidava de você, Deus já guardava você, Deus já protegia você, e Deus já preparava um dia para você o conhecer de verdade. Mas deixe-me contar para você a verdadeira história do altar desconhecido. Olhe para mim e ouça isso. Talvez você nunca mais vai ouvir isso. Talvez nunca ninguém contou isso para você. Você já ouviu diversas pregações sobre esse texto, mas nunca ninguém contou isso para você. Eu vou dizer isso para você, guarde isso no seu coração. Quantos aqui já ouviram a história do famoso homem chamado Sócrates? Levante a mão, quem conhece Sócrates? Sócrates, entre os filósofos e entre a história do mundo inteiro, ele é comparado, e não é, mas ele é comparado pelos literatos, pelos historiadores, pelos cientistas, pelos homens de sabedoria. Sócrates é comparado a Jesus Cristo. Mas eu estou deixando bem patente, não é, amém? Mas é comparado à literatura de Jesus Cristo. Por quê? Sócrates não escreveu um livro sequer. Jesus Cristo não escreveu um livro sequer. Sócrates teve milhões de seguidores. Jesus Cristo tem muito mais seguidores do que Sócrates. Sócrates viveu aproximadamente 800 anos antes de Jesus Cristo vir à Terra. Sócrates viveu e a memória de Sócrates continua viva. Jesus Cristo, querido, ele viveu, esteve na Terra há 2000 anos atrás, e a história dele, a memória dele, a pregação dele, o povo dele continua adorando o nome dele todo o tempo. Então muitos comparam Sócrates a Jesus Cristo, mas talvez você não conheça a história de Sócrates. Você sabe por que Sócrates morreu? A história diz que Sócrates, ele foi condenado a tomar a cicuta. O que era a cicuta? A cicuta
ela vinha num jarrozinho, como se fosse um copo de beber, e a cicuta era um veneno mortal. Então toda pessoa que era condenada à morte, ele era condenado a tomar a cicuta. E Sócrates, ele foi condenado pelos atenienses, pelos gregos, à morte. Agora o que você não sabe é qual foi o motivo que levou Sócrates a ser condenado à morte. Olha para mim, escute isso. Sabe por que Sócrates foi condenado, queridos? Sabe por que Sócrates foi condenado e levado à morte? Porque Sócrates dizia: só existe um Deus. Só existe um Deus. E Sócrates dizia: não é nenhum desses deuses gregos, não é nenhuma dessas imagens esculpidas. Deus é muito maior do que isso tudo. E sabe o que acontecia? Quando assim, tipo Sócrates pregar que só existia um Deus, então os homens de autoridade, os homens de posição de toda a Grécia, disseram: Sócrates está corrompendo a juventude e está desviando a juventude dos nossos deuses. Conta-se a história que enquanto os homens da sociedade adoravam os seus deuses, os jovens começavam a dar gargalhada, os jovens começavam a rir. E quando seus pais lhe perguntavam: por que você está rindo de mim? Ele dizia: essa imagem que vocês estão adorando, isso aí não é Deus, coisa nenhuma, isso foi criado pelo homem. E ele dizia: que foi quem disse isso para vocês? Ele disse: foi o meu mestre Sócrates. Sócrates nos ensinou que só existe um Deus e ele não é feito de nenhum desse tipo de material. E então eles ficaram revoltados. Sócrates está corrompendo a juventude. Sócrates está desviando a juventude dos nossos deuses. E também se reuniram, fizeram uma assembleia, fizeram um julgamento e condenaram Sócrates. E na condenação estava o veredito: Sócrates condenado à morte por adorar, ou melhor, por corromper a juventude, dizendo que só existe um Deus. E agora, querido, Sócrates morreu, mas mesmo depois da morte de Sócrates, houve muitos seguidores de Sócrates, muitos jovens e seus filhos cultuavam a memória de Sócrates, cultuavam o pensamento de Sócrates, e eles ficavam na sua imaginação: olha, Sócrates disse que existe um Deus, e não é nenhum desses deuses, então vamos levantar um altar para esse Deus. Mas qual é o nome desse Deus? Eu não sei. Não vamos dar nome, porque nós podemos estar pecando e criando mais uma entidade. Então vamos fazer um altar ao Deus desconhecido. Porque quando Sócrates estava sendo julgado pelo tribunal, perguntaram para Sócrates: Sócrates, você diz que existe apenas um Deus, então diga-nos, Sócrates, qual é o nome desse Deus? E ele dizia: eu não sei, mas eu sei que existe um Deus, e não é nenhum desses deuses aí. Mas agora, querido, observe bem: